Sejam todos bem-vindos à apresentação de um caso clínico do projeto Ultrassom Ocular. Esse caso aqui eu quero trazer para vocês para demonstrar de uma maneira bastante didática quais são os possíveis, e aqui a gente vai ver praticamente todos, os possíveis achados em descolamentos crônicos da retina. Então, trata-se de uma paciente do sexo feminino de 9 anos de idade, procedente de Pernambuco, acompanhada de uma amiga da família, sem os pais. Então, a gente ficou sem ter algumas informações importantes a respeito do seu histórico familiar e pessoal mesmo, com uma refração relatada aqui de 18 graus e meio de miopia no olho direito e 18 no esquerdo. Tinha um relatório de uma ultrassonografia recente. Vejam que o atendimento foi no dia 31, ela tinha uma ultrassonografia do dia 10 de janeiro de 2023, com um descolamento total da retina, relatado aqui no olho direito, e no olho esquerdo descrito como um processo hemorrágico inflamatório do vítreo e a retina aplicada. O exame oftalmológico demonstrava uma acuidade visual de vultos, movimento de mãos no olho direito, percepção luminosa duvidosa no olho esquerdo. A refração era impossível porque a gente tinha aí um impedimento da refração devido às sinéquias posteriores e a presença de uma catarata avançada. E nesse momento, o famoso solicito ultrassom veio aqui para a gente, então, para a gente avaliar. Iniciando a avaliação pelo olho direito, eu já percebo que no corte axial vertical eu tenho um globo aproximadamente esférico com formato habitual, com um comprimento axial transpalpebral aproximado de em torno de 20 milímetros, um pouco menos do que isso. Observo aparentemente um espessamento da parede, né, e um aumento da refletividade interna do cristalino, aparentemente também com volume aumentado. Aqui, indo já para a região da papila, nós temos aí, mantenho a minha posição a respeito de pensar que essa parede esteja espessada. Aqui a papila, certo, a região do nervo óptico e a presença de um ecomembranáceo partindo ali da papila, que era observado também no corte da área macular. Então vejam aqui espessamento, este ecomembranáceo. Continuando a nossa avaliação, corte longitudinal das 3 horas, demonstrando que nós temos um ecomembranáceo que vem aqui da região peripapilar e vai em direção à extrema periferia. Esse eco é de alta refletividade, brilhante, contínuo pelo menos aqui neste meridiano. Ali tem a presença no vetor C de um pico duplo, que pode sugerir nesse caso aqui o que na minha interpretação é a presença de proliferação vitreoretiniana, já que a gente tem aqui em verde uma membrana mais ou menos distinta de uma outra posterior destacada em vermelho. A verde seria então proliferação vitreoretiniana e a retina em vermelho. Observamos esse padrão de ecomembranáceo espesso, contínuo, brilhante em todos os meridianos, aqui longitudinal das 6 horas, vejam no maior aumento. E nesse corte longitudinal em extrema adução, além daquele ecomembranáceo que você já vem observando aí em todas as incidências, em todos os meridianos, nós temos aqui, como eu já tinha adiantado lá no corte axial, um volume muito aumentado do cristalino com diversas interfaces internas. Então o que mais chama a atenção aqui no olho direito, além desse cristalino com esse aspecto que não é esperado para uma criança de 9 anos, é a presença de um ecomembranáceo espesso, contínuo e brilhante, com uma certa retificação, né, com algumas pregas que você observa aqui também, a gente vê algumas preguinhas, e isso é sugestivo da presença de proliferação vitreoretiniana, logo compatível com cronicidade desse descolamento de retina. E veja que nós temos então um outro ecomembranáceo nesse corte longitudinal das 9 horas. Além daquele mais anterior, brilhante, espesso, contínuo, com pregueamentos, eu vejo um outro ecomembranáceo aqui, acompanhando o contorno da parede, mas com espaço anecoico entre ele e o restante da parede, que se estende até anteriormente, com esse aspecto aqui abrindo na direção do segmento anterior, o que é sugestivo para mim de um descolamento cílio-coroidal. Então estamos também diante de um olho com uma possível hipotonia, e isso pode ficar evidente para a gente também quando a gente observa o formato
que o globo assume nessa posição. Estou pedindo para o paciente olhar para o extremo daquela posição, e aí a gente vê um contorno um pouco mais abaulado aqui, demonstrando para a gente que esse olho pode estar um pouco mais hipotônico mesmo e deformando as versões. Vamos para o olho esquerdo então? E aí o olho esquerdo, que aparentemente teria um aspecto melhor por aquela ultrassonografia mais recente, a gente vê aí que tem uma diversidade de interfaces de alta refletividade no meio da cavidade vítrea, com esse comprimento axial de 19,28, comparando com o olho direito, ele está um pouquinho menor, ok? Fica aqui a observação de que esse comprimento axial não é compatível, a princípio, com aquela refração relatada de 18,5, mas considerando que isso seja um olho já no processo de hipotrofia, a gente poderia ver um olho realmente com diâmetro um pouco mais reduzido, espessamento de parede e tudo mais. Mas vamos continuar com o olho esquerdo, com os outros cortes. Então vejam aqui que no corte da papila, no corte da mácula, fica evidente para a gente a presença dessa imagem de alta refletividade triangular com seu ápice conectado à topografia da papila. Vamos ver com mais detalhes nos cortes longitudinais. A gente vê aqui então essa imagem triangular com uma quantidade aqui de ecos de alta refletividade que brilham muito aqui no meio. Toda vez que eu vejo isso me chama atenção para cálcio. Nesse meridiano, o aspecto dessa massa aqui, né, dessa estrutura, é muito confuso para eu dizer exatamente do que se trata, apesar da minha suspeita ser aqui também um descolamento de retina, mas à medida que a gente vai para outros meridianos, nós vamos encontrando também outros achados aí que falam a favor de um descolamento crônico da retina. Então veja aqui que eu tenho uma diversidade de cistos, né? Então aqui eu tenho retina para um lado, retina para o outro, cisto, cisto, cisto e cisto, né? A importância de avaliar todos os meridianos nos cortes longitudinais é que, dependendo da incidência que a gente está, alguma situação pode ficar mais clara para a gente. Então veja que nessa imagem inicial aqui, eu tinha uma estrutura totalmente com forma mal definida, mas que ela vai se demonstrando nos cortes seguintes em ser realmente a presença de dois ecos membranáceos espessos, grosseiros, com a presença de formações císticas que estão atravessando a parte central do globo e tem conexão tanto com a papila quanto com a periferia, lá na extrema periferia desses meridianos. Isso também é sugestivo de um descolamento de retina e, como eu falei para você, espessamentos, pregnamentos, cistos, calcificação, sugestivos também de cronicidade. Aqui no maior detalhe também o aspecto desse eco membranáceo associado a cistos. Muito bem. E aqui, mais uma vez, evidenciando a presença de cálcio. Então, na verdade, aqui a gente tem um aspecto de altíssima refletividade, maior do que a refletividade da retina, e com permeada em toda essa estrutura membranácea, que fala a favor para a gente da presença de calcificação, que é mais um sinal de cronicidade, de descolamentos crônicos da retina. Nesse caso aqui a gente poderia chamar, pelo menos com base na maior parte das incidências, de um descolamento de retina total do tipo funil fechado, ok? E ali o cristalino, né? Na verdade a gente tem uma imagem, um espaço que é correspondente à presença do cristalino, mostrando que o cristalino não tem nesse olho tantas interfaces quanto no olho contralateral. E a discussão aqui fica a respeito disso exatamente. Então a gente está diante de uma criança, 9 anos de idade, que tem um histórico possível de alta miopia, uma miopia muito alta, que estava num lugar sem acesso a atendimento, então provavelmente desenvolveu essa baixa de visão devido ao descolamento de retina bilateral e não teve uma assistência adequada no momento oportuno para que pudesse ser tratada de uma maneira correta, certo? Infelizmente chegou já com essas diversas alterações. Veja que interessante que é essa imagem, né? Isso aqui é um corte transversal que pega de várias formações císticas ao mesmo tempo, na mesma imagem, e a gente sempre tem que tomar cuidado ao afirmar que a respeito de se o descolamento
operável ou não, isso cabe ao cirurgião, não a quem está fazendo a ultrassonografia, mas fica óbvio que o olho direito tem aparentemente condições anatômicas mais adequadas para uma possível cirurgia e quem sabe uma recuperação visual, tá? E eu sempre fico preocupado nesses casos em procurar aqui se eventualmente essa criança não tem alguma condição associada, sistêmica, alguma síndrome que predisponha a esse quadro dramático bilateral e eventualmente também esteja associado a algum outro problema, alguma outra situação de risco no âmbito sistêmico. Tudo bem? Então eu acho que essa é a maneira da gente orientar, é o que cabe a gente quando faz esse tipo de exame. Então eu espero que tenha ficado bem claras aqui as alterações de um descolamento crônico da retina. Eu acho que esse caso ficou bastante didático, tem praticamente tudo aqui: encurtamento, pregueamento, PVR, cisto, calcificação, funil, tá? Para você não esquecer quando estiver diante de um caso parecido com esse, beleza? Um abraço, se você gostou, deixa o like aqui no vídeo, né? Mostra para os seus amigos aí, oftalmologistas que também gostam de ultrassonografia ocular. Se quiser também, me deixa a sugestão de algum diagnóstico que você queira ver aqui para a gente discutir e aprender sempre juntos. Um abraço e até a próxima.